No limiar da Era Moderna, entre o final do século XVI e o início do século XVIII, um fenômeno que assombrava os mares há séculos tomaria uma dimensão inimaginável e mudaria para sempre o curso da história. Veremos hoje quem foram os piratas, homens e mulheres sem leis, navegadores destemidos que atacavam as potências marítimas do mundo conhecido. Mas o que poucos sabem é que por trás de suas ações existia um código secreto, uma rede de alianças e até mesmo uma moeda própria com seus sinais misteriosos e que mantinha esse império das águas funcionando na mais profunda clandestinidade. Moedas estas das quais mostraremos alguns exemplares neste vídeo. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like no vídeo e o compartilhe com os amigos. A pirataria tem suas raízes na antiguidade. Os mares do Mediterrâneo sempre foram palco de uma incessante batalha pela sobrevivência e pela supremacia naval. Na antiguidade, os fenícios, mestres da navegação e do comércio, sempre lembrados por suas contribuições culturais e tecnológicas, também trazem em sua história feitos nem sempre pacíficos. Oriundos da região que hoje corresponde ao Líbano, eles construíram um império marítimo baseado no comércio de bens preciosos, como vidro e a típica tinta púrpura extraída de moluscos. Mas quando pressionados por escassez de recursos ou ameaças externas, os fenícios não hesitavam em recorrer à pirataria. Utilizando embarcações rápidas e bem equipadas, atacavam navios comerciais e vilarejos costeiros, pilhando e reforçando sua reputação como senhores dos mares. Por volta do ano 75 a.C., um evento envolvendo piratas ficaria registrado para a história. O jovem Júlio César, então apenas um ambicioso aristocrata romano, encontrava-se em uma viagem pelo mar Egeu quando foi capturado por piratas cilícios, conhecidos por sua brutalidade e ousadia. Esses bandidos do mar, ao perceberem a linhagem nobre de César, exigiram um resgate de 20 talentos de prata. Indignado com o valor, César riu dos sequestradores e, em um ato de desafiadora arrogância, sugeriu que valia pelo menos 50 talentos. Durante os 38 dias de cativeiro, César não se comportou como um prisioneiro comum. Ordenava que os piratas ficassem em silêncio enquanto dormia, participava das atividades diárias no acampamento e, com uma audácia quase teatral, prometia que, assim que fosse libertado, retornaria para crucificá-los. Os piratas, divertidos com o comportamento incomum do jovem romano, ignoraram suas ameaças. Quando o resgate foi pago e César libertado, ele manteve sua promessa. Sem perder tempo, reuniu uma frota, perseguiu os piratas e os capturou. Demonstrando sua implacável determinação, levou-os à própria justiça, crucificando-os, um destino que ele, em um raro momento de misericórdia, mitigou ao ordenar que fossem mortos antes de serem pregados na cruz. Mas foi no final do século XVII que a pirataria atingiu seu auge. Com a expansão das potências coloniais, Espanha, Inglaterra, Portugal e França, uma nova classe de marinheiros surgiu, os corsários. Inicialmente contratados pelos governos para atacar navios inimigos durante as guerras e expansão marítima, muitos deles, ao final dos conflitos, viram sem trabalho e com uma sede insaciável por riquezas. Foi assim que nasceu o fenômeno da pirataria moderna. Os mares do Caribe, o Golfo do México e a costa da América Central tornaram-se os principais campos de batalha. Mas não eram apenas os navios mercantes que estavam sob ataque. As próprias nações poderosas, com suas frotas pesadas e fortalezas, começaram a ser desafiadas por esses destemidos navegadores, cujos navios rápidos e manobráveis davam-lhes uma vantagem mortal. Cidades como Nassau, Tortuga, Santo Domingo e a famosa Port Royal não eram apenas portos isolados, eram parte importante de um império clandestino. As águas do Caribe, do Atlântico e do Índico testemunharam também a ascensão de figuras da pirataria que se tornaram lendárias. Seus nomes eram sussurrados com temor e suas bandeiras negras tremulando no horizonte anunciavam o caos. Entre esses gigantes da pirataria, temos Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra,
que destacou-se como um dos mais temidos piratas da história. Sua fama não se baseava apenas em seus atos brutais, mas também em seu espetáculo de terror. Barba Negra era conhecido por seu visual aterrorizante. Ele costumava trançar sua longa barba negra e entrelaçá-la com pavios acesos que soltavam fumaça, criando uma imagem aterrorizante. Usava roupas negras, um grande chapéu tricorne e carregava diversas pistolas e espadas presas ao corpo, projetando uma aura de invencibilidade. Edward Teach era um marinheiro inglês que se tornou pirata. Transformou-se no arquétipo do capitão pirata. Seu navio, o Queen Anne's Revenge, era uma fragata com 40 canhões, poderoso o suficiente para enfrentar até mesmo frotas inteiras. Em 1718, ele bloqueou o porto de Charleston, na Carolina do Sul, em uma manobra forçada para garantir suprimentos médicos para sua tripulação. No entanto, o fim de Barba Negra chegou em novembro do mesmo ano, quando ele foi emboscado por forças britânicas, lideradas pelo tenente Robert Maynard. Após morto, sua cabeça foi suspensa no mastro do navio vencedor, como um aviso para outros piratas. O legado de Barba Negra não termina em sua morte. Rumores persistem até hoje sobre tesouros enterrados que ele teria escondido, um segredo que morreu com ele, perpetuando o mistério e o fascínio em torno de sua figura. Enquanto Barba Negra era uma figura de terror, William Kidd representava um enigma. Capitão Kidd iniciou sua carreira como corsário, a serviço da coroa inglesa, combatendo piratas inimigos. No entanto, uma série de decisões duvidosas e acusações de pirataria transformaram seu destino. Capturando o navio armênio, o Quedag Merchant, carregado de seda, ouro e prata, Kidd foi declarado um fora da lei. Ele tentou limpar seu nome, mas foi traído e enviado à Inglaterra, onde foi julgado e condenado. Em 1701, Kidd foi enforcado em Londres, seu corpo suspenso sobre o rio Tamisa como um alerta a outros piratas. Lendas sobre um tesouro enterrado por Kidd, realizado em York Island, em Nova Escócia, no Canadá, ainda hoje intrigam historiadores e caçadores de tesouros. John Calico Jack Hackman, conhecido por sua bandeira icônica, formada por uma caveira sobre duas espadas cruzadas, é lembrado não apenas por seus atos como pirata, mas também por ser o líder de uma tripulação que incluía duas das mulheres mais famosas da pirataria, Anne Bonny e Mary Read. Hackman ganhou seu apelido devido aos tecidos de calicô, fabricados na Índia, que ele usava, mas sua confiança foi construída por sua ousadia. Ele atacava navios mercantes menores, preferindo evitar confrontos diretos com navios de guerra. Contudo, seu reinado foi curto. Em 1720, ele foi capturado pelas autoridades jamaicanas e enforcado em Port Royal. A sua bandeira, no entanto, tornou-se o símbolo mais conhecido da pirataria. Anne Bonny e Mary Read são um capítulo à parte. Bonny, nascida na Irlanda, tornou-se pirata após fugir de um casamento arranjado e unir-se a Calico Jack. Mary Read, por sua vez, viveu boa parte da vida disfarçada de homem, ocasionalmente até mesmo no exército, antes de se juntar à tripulação de Hackman. Ambas eram conhecidas por sua coragem em combate e lealdade. Quando Hackman foi capturado, as duas lutaram até o último instante. Embora Anne tenha sido poupada da execução por estar grávida, o destino final de Mary permanece incerto, com registros históricos de que ela teria morrido na prisão devido a uma febre. Mas entre os piratas mais famosos, Henry Avery é considerado um dos mais bem-sucedidos e misteriosos, tendo atuado no final do século XVII. Avery ficou conhecido como Rei dos Piratas. Diferente de Barba Negra ou Calico Jack, ele desapareceu sem deixar rastro, garantindo-lhe não apenas um lugar na história, mas também no reino do mito. Mas quem era ele realmente? Nascido em 1659 na Inglaterra, Avery serviu inicialmente como marinheiro da Marinha Real. Durante os anos de serviço, ele observava atentamente as fragilidades do Império Britânico e o potencial irresistível das riquezas que fluíam das colônias para a Europa. Em 1694, ele embarcou na Charles II, um navio que fazia parte de uma esquadra destinada ao comércio de escravos. Foi aqui que
que Avery deu seu primeiro passo rumo à infâmia. A bordo, liderou um motim sem derramar uma gota de sangue. O navio foi renomeado para Fancy e transformado em uma embarcação temível. Seu destino, as ricas rotas do Oceano Índico, onde navios do Império Mongol transportavam tesouros inimagináveis. Foi em setembro de 1695 que Avery cometeu o que seria considerado o maior golpe pirata da história, o saque do Ganges Sawai, um navio mongol repleto de ouro, prata e joias. A embarcação, protegida por canhões e centenas de homens armados, era considerada invulnerável, mas Avery, com estratégia e ousadia, acabou por conseguir subjugar o navio. O tesouro capturado era tão vasto que cada um de seus homens recebeu uma fortuna equivalente a vários anos de trabalho. Ocorre que tamanho sucesso trouxe também inimigos poderosos. O Império Mongol, indignado com o ataque, pressionou a Companhia das Índias Orientais e o governo britânico. Avery se tornou o homem mais procurado do mundo. Sua captura era uma questão de honra nacional e diplomática. Mas, como um fantasma, Avery simplesmente desapareceu. Alguns dizem que ele fugiu para a Irlanda, vivendo seus dias como um homem comum. Outros acreditam que foi traído por seus companheiros ou capturado em segredo. Os registros se tornam nebulosos e sua figura se dissolve na bruma da história. No entanto, o legado de Henry Avery permanece. Ele inspirou baladas, livros e inúmeras teorias. Sua história é um lembrete do apelo romântico do pirata, aquele que desafia reis e impérios, vive fora das regras e, ao final, desaparece deixando apenas perguntas. Além das histórias, a pirataria nos deixou algumas questões intrigantes, dentre elas, as famosas moedas de pirata. Essas moedas não eram apenas ferramentas de comércio, mas uma linguagem secreta entre os piratas. Cada marca, cada símbolo, indicava mais do que uma simples transação. Elas serviam para avisar aliados e inimigos sobre a verdadeira identidade e lealdade de quem as possuía. Era uma rede de poder construída sobre o segredo e a intimidação. Muitas dessas moedas eram provenientes de navios saqueados, marcadas com símbolos ou inscrições pessoais que serviam como uma assinatura do pirata que as havia tomado. Essas marcas podiam indicar a origem do tesouro, a rota do navio saqueado ou mesmo a identidade e os feitos de quem a possuía. Outros piratas utilizavam as moedas como uma forma de código. Certas marcas ou números gravados indicavam rotas seguras, locais de encontro ou mensagens destinadas a aliados. Um historiador examinando essas moedas pode decifrar detalhes surpreendentes sobre a organização dos piratas, revelando uma rede complexa e secreta que operava muito além do que se imagina. As moedas de pirata normalmente eram cunhadas sobre maravedis, uma moeda espanhola de ampla circulação no comércio do período colonial. Temos aqui um primeiro exemplar de moeda espanhola, de 4 maravedis, uma moeda de cobre, do ano de 1720, e que ainda encontra-se em um bom estado de conservação. Na sequência, temos aqui uma moeda de pirata, uma peça cortada de 6 maravedis sobre 4 maravedis com uma contramarca, com alguns sinais e marcações menores. Mas trazemos aqui ainda mais um outro exemplar, este uma peça icônica, uma histórica moeda pirata do século XVII, que traz estampada inúmeras marcas na peça. Esta peça foi encapsulada pela NGC, uma das maiores do mundo no ramo da numismática. Trata-se realmente de uma peça histórica, uma peça de 8 maravedis espanhol, dos anos de 1651 a 1652, que traz inúmeras marcações, tanto no anverso como no reverso. Como dito antes, essas peças com suas misteriosas marcações, cortes e sinais, circularam nos mercados e territórios piratas, bem como em outras regiões entre os séculos XVI e XVIII, sendo um testemunho material da misteriosa e espetacular história desses foras da lei que atacavam navios e cidades, através dos oceanos e mares em busca de riquezas. Mas como todo império, o dos piratas também chegou ao fim. A partir de 1718, as potências europeias começaram a intensificar a caça aos piratas, formando marinhas poderosas e sistemas de vigilância que fizeram com que a pirataria fosse erradicada em grande parte.
Porém, o legado desses navegadores sem lei nunca desapareceu. Embora os piratas tenham sido derrotados, suas histórias continuam a nos fascinar. Seus códigos e moedas marcadas com símbolos de seus impérios ainda permanecem, como fragmentos de um mistério perdido nas águas do tempo. O Império Pirata pode ter chegado ao fim, mas os segredos, suas riquezas e a força de seus códigos continuam a nos fascinar até os dias atuais. Como sugestão de nosso canal, trazemos aqui os links para os vídeos dos imperadores romanos Heliogábalo e Macrino. Obrigado por nos assistir e não esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal.